Sim. Querer ser chato, já sendo chato. Muchas gracias. Pois bem, boa noite a todos, a paz de Jesus. Amém. Seguindo o trilho proposto, bálsamo de Gileade, nós vamos estar então dando sequência. Faltavam muitos irmãos. Obrigado, obrigado. Essa mensagem, rememorar aquilo que nos traz esperança. Essa mensagem foi ministrada na célula algumas vezes, saudosa célula. Eu dei uma roupagem nela, nova, para poder estar enquadrando dentro do projeto do Bálsamo de Gileade. Amém? Esse é o texto base. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Lamentações de Jeremias 3:21. Todavia, Lamentações, Jeremias, capítulo 3, verso 21. O texto diz assim: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Curva sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Deus, estamos na tua casa. Deus, a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Venha falar, ó Deus, a nossa consciência, Deus. Porque Deus, sabemos quando a tua palavra fala a nossa consciência, o nosso intelecto, a nossa mente, Deus, a nossa mente é mudada, é transformada, de acordo com Romanos, capítulo 12, verso 2. Porque não há outro meio a qual o ser humano possa encontrar libertação, avivamento, saúde, fé, santificação, senão por meio dela e através dela. Por isso, em nome de Jesus, fale conosco, em nome de Jesus, amém. E amém. Todos que creram, digam amém. Amém. Graças a Deus. Pois bem, então rememorar aquilo que nos traz esperança. Ver a diferença entre uma vida marcada pela esperança e outra dominada pelo desespero, nem sempre está nas circunstâncias, mas na maneira como elas são interpretadas. Amém? E isso a gente vê Jeremias fazendo diante de um quadro caótico lá em Israel. Pessoas podem enfrentar a mesma crise, eu posso enfrentar a mesma crise que o irmão Anderson está enfrentando, e eu posso dar uma resposta a essa crise diferente a que ele deve, que ele venha dar. Isso em virtude de qual maneira eu venho interpretar isso, né? Na verdade que as nossas emoções são influenciadas não apenas pelo que acontece conosco, mas ao significado que nós atribuímos aos acontecimentos. Cada um responde de um jeito.
A Bíblia, em Provérbios 23:7, já nos adiantava isso. Porque a forma como pensamos influencia a forma como nós vamos viver. Provérbios 23:7, por favor, moçada. A forma como eu penso vai influenciar, vai marcar a maneira como eu vou viver. Provérbios 23:7. Porque, como imaginou no seu coração, às vezes a Bíblia fala mente e coração, traz o mesmo sentido. Assim é ele, come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Então, assim como imaginamos no nosso coração, assim ele é. Amém? O profeta Jeremias ele experimentou os momentos mais sombrios da história de Israel. Foi o ano de 588 a 586 a.C. 2 anos, Jerusalém ela foi sitiada, foi destruída pelo exército babilônico. A cidade foi reduzida a ruínas, arrebentada com tudo. O templo foi saqueado, os muros derrubados, milhares de pessoas morreram, e aqueles que ficaram vivos foram levados cativos lá para a Babilônia. Capítulo 52 de Jeremias. Na verdade, humanamente falando, tudo aquilo que representava a segurança de Jeremias, a identidade daquela cidade e a esperança havia desaparecido. Ficou cinzas e escombro. Por isso que o texto, esse livro chama Lamentações de Jeremias. Jeremias ficou ali lamentando aquela situação em cima do monte de cinza. Além dessa tragédia toda, o Jeremias ele carregava grandes dores pessoais. Eu escrevi aqui algumas afrontas pessoais que ele passou na vida. Ele teve uma rejeição familiar muito grande. Tentaram assassiná-lo. Ele foi proibido de se casar. Ele sentiu essa solidão, a solidão afetiva de uma mulher. Ficou solteiro. Ele foi zombado constantemente. Humilhação pública, espancamento, prisão, foi lançado na cisterna de lama para ele poder morrer assim mais devagar, mais lento, de maneira mais lenta. Acusações falsas. Contrataram um falso profeta para poder estar desdizendo tudo aquilo que falava a nação. Traição dos líderes, sermão queimado, fracasso aparente no ministério. Fracasso aparente. Ele assistiu à destruição da própria nação. Ele teve o exílio forçado, acho que no Egito. Forçado, ele teve que ir para lá. Ele teve uma crise emocional muito profunda. E, na verdade, esse conjunto de sofrimento ajuda a compreender a força, o qual Lamentações, capítulo 3, verso 21, foi escrito. Ele anunciou a palavra de Deus cerca de 40 anos. 40 anos a palavra de Deus. E ele, no entanto, não teve retorno algum da nação. Ele foi ignorado repetidamente. O povo ignorava o chamado ao arrependimento. Ignorava. E na Lamentações 3, versos 17 ao 20, ele escreveu o seu estado emocional e ele diz que ele perdeu a paz, esqueceu-se do bem e sua alma estava abatida. Ele não esconde a sua dor, nem nega o sofrimento. A esperança, ela é uma escolha da
mente. Vamos ver isso aqui. Que a esperança era uma escolha da mente. Porque no ápice desse sofrimento, de desesperança de Jeremias, ele faz uma escolha tremenda. Ele fala em 3:21, todavia, lembro-me, ele traz a memória, lembro-me, ele traz a mente dele. Lembro-me do que pode dar-me esperança. Ele, observamos que ele não diz, passei a sentir esperança. Ele diz, lembra-me, ele traz a memória dele. Então a gente vê que a esperança, ela começa com uma decisão mental. Eu decido ter esperança. Eu vou tirar os meus olhos daquilo que está me deixando para baixo e desesperado, desesperançoso. Eu olho para aquilo que vai me dar esperança. Aleluia. O que acontece? Como que ele interrompe essas chegadas, esse fluxo de pensamentos dominados pela tragédia, para trazer à memória as verdades do Deus Todo-Poderoso. Em vez de permitir que a sua mente permanecesse prisioneira das perdas, ele escolheu recordar a misericórdia, a fidelidade de Deus. Glória a Deus. Nós temos que ser assim. Essa atitude revela um princípio fundamental para a vida cristã. A esperança ela nasce quando a mente é renovada pela verdade da palavra de Deus. Romanos 12:2. Quando a mente é renovada pelas verdades de Deus. Não significa que aquilo que eu estou passando, as privações que eu estou passando, tem que ser uma verdade. E não é uma verdade para mim nem em sua vida. Amém? E a gente aprende com isso. Não significa ignorar a realidade dessa dor, mas enxergar a luz da fidelidade de Deus. É mudar a ótica. Aleluia. Quantas vezes nós permitimos que a nossa mente fica assim, ocupada por tantas frustrações e perdas que a gente tem? Quem aqui já teve perda? E quem aqui está tendo? Todo mundo. Todo mundo tem. Decepção, fracasso, rejeição. Mas quanto mais nós alimentamos essas lembranças, mais a nossa alma perde força, vai ficando combatida. Porém, hoje, em nome de Jesus, Deus nos convida a fazer o mesmo que o Jeremias fez. Trazer à memória aquilo que fortalece a nossa fé. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez a gente não veja assim, aquela mudança imediata da situação, mas nós podemos escolher qual verdade que vai governar a nossa mente. Qual verdade que vai governar a nossa mente? Os fracassos, das decepções, ou a verdade de Deus? Quando lembramos que nosso Deus, Ele é misericordioso, que Ele é fiel em suas promessas, a esperança ela renasce. Nós temos que crer que Deus Ele é fiel em suas promessas para conosco. Porque não tem é crer ou não crer. O pastor Léo falou aqui: vai ou não vai? Vai ou não vai? Paz no nosso coração. E a gente vê que é nesse processo que nós aprendemos que a memória pode ser um lugar onde a dor aprisiona a gente de um jeito, onde Deus pode florescer novamente essa esperança.
que é rememorar? Rememorar significa trazer novamente a memória. A gente viu aquela, como diz os meninos, aquela penca de gente, o próprio Golias, né? Tentando, através de palavras, diminuir Davi, a própria família dele, diminuir ela. Mas o que ele traz à memória? Ele falou, o gigante que circuncisa, eu matei um leão e um urso. Ele trouxe a memória que ele sairia vitorioso diante do Golias. Mas é questão de trazer a mente muito bacana. Dar aquele golpe na vida da pessoa. Então, trazer a memória, recordar de forma intencional. Eu desejo, eu quero trazer à minha mente as coisas que vão me dar esperança. Eu vou tirar o foco das frustrações e vou rememorar, trazer na minha cabeça aquilo que vai me trazer esperança. Eu desejo, isso eu quero. Isso é importante. Aleluia. Trazer a mente de forma consciente. Tem que ter intenção nisso. As verdades que fortalecem a nossa fé, renova a esperança e transforma a maneira de interpretar, né, essas realidades que a gente passa todos os dias. Então, como nasce a esperança? A esperança, ela nasce da maneira como nós interpretamos a realidade. Jeremias, ele não negou a dor. É verdade que a Bíblia, ela nunca incentiva nós negarmos as emoções. Jesus, ele na sua humanidade, ele não negou e não escondeu suas emoções. Ele irou. É uma emoção, um sentimento. Ele chegou no templo, o pessoal estava lá fazendo coisas que não deviam no templo de Deus. Ele chegou lá e ficou irado, chutou as barracas dos cambistas. Então, Deus é emotivo. Deus é a terceira pessoa da Trindade. Deus não tem sentimento. E nós somos seres também feitos a essa imagem que tange isso, tem a imagem semelhante, nós temos emoções. E emoções não podem ser reprimidas. A Bíblia me ensina isso. O que a Bíblia ensina é governar esses sentimentos. Que é verdade que existe uma grande diferença entre sentir tristeza e permitir que a tristeza determine toda a nossa visão da realidade. Não tem jeito. É diferente. Tristeza todo mundo vai sentir. Mas nós temos que ter uma mente que determine coisas diferentes. Aquilo que interpretamos determina aquilo que nós sentimos. Aquilo que após vamos passar a ser. Provérbio que nós lemos. O Jeremias, ele faz o que hoje a psicologia chama de reestruturação cognitiva, pensamento. Bom, ele dá uma invertida no pensamento dele, ele muda o foco. Em vez de permanecer contemplando apenas as ruínas que estavam lá em Cristônia, ele passa a contemplar o caráter e a mutabilidade de Deus. Quando nós temos a consciência desses atributos de Deus, nós nos sentimos tão pequenos e tão grandes. Então eu não passo a questionar Deus, eu passo então e até a condicionar, amém? Diante desse quadro, o qual a gente está passando. De fato, que Deus grande. A gente passa a crer mais nele, eu creio que é um Deus grande. E a gente então, como diz os meninos, firma a carcaça. Amém? Amém?
Pois é. Ele troca aquelas circunstâncias ali pela fidelidade divina. A esperança, então, ela nasce exatamente nesse movimento, nessa troca de foco na mente dele. Vamos ver aqui alguns motivos pelos quais vem a desesperança. Primeiro, antes de você ter que pontuar que a esperança, ela não desaparece de uma só vez. A maioria das vezes ela vem sendo enfraquecida lentamente por pensamentos, experiências e interpretações negativas da realidade. Isso então, ela vai vivendo, vai passando por problemas, a mente dela vai interpretando de maneira diferente. Então, vai acontecendo uma coisa aqui, uma coisa acolá, hoje, amanhã. Então, aquela somatória, aquela soma de coisas que vão acontecendo, e a esperança, a pessoa vai perdendo a esperança. Uma luta aqui, um vexame ali, uma queda aqui, um problema aqui, um problema familiar aqui, um problema de saúde aqui. Então, vai minando, a esperança vai sair, a gente vai perdendo, ela vai se saindo da nossa mãozinha de maneira assim. Daqui a pouco, foi embora. Por isso, antes de restaurar essa esperança, Deus traz as causas que aumentam esse desespero. Então, primeira coisa, por onde vem a falta de esperança, a desesperança? É a frustração. Jeremias, você vê, 40 anos pregando diante da impenitente Jerusalém e Judá. 40 anos. Durante décadas ele pregou a palavra de Deus. Ele e o Noé, acho que foi os dois pregadores que menos sucesso teve, aos olhos humanos. Mas o Deus ele não mede o nosso sucesso por números. O nome dele está escrito lá na galeria de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deu nada. Aleluia. Um povo de Israel, conhecido apenas como povo de Israel, que povo de dura serviço, essa palavra vem da cervical. A pessoa não se curva diante de Deus. Assim é chamado o pessoal de Israel. Isaías falou que era um povo de dura serviço. Dureza de coração. Então, Jerusalém foi destruída e o exílio tornou-se a realidade. Esse cenário ajuda a compreender a profundidade da lamentação de Jeremias. Eu preguei 40 anos isso aqui. Falei as verdades de Deus, mas ninguém me ouviu. E o resultado veio. Então, como surge a frustração? A frustração surge quando existe uma grande distância entre aquilo que esperamos e aquilo que efetivamente acontece. Quanto maior a expectativa, maior pode ser o sofrimento quando os resultados não correspondem ao esperado. A gente, às vezes, Jesus ensinou o equilíbrio. Às vezes nós vamos empreender alguma coisa, nós estamos fazendo alguma coisa, a gente fica tão empolgado, a gente coloca tanta expectativa naquilo, que quando aquilo não realiza, quanto maior a expectativa, se não alcança o resultado, a gente dá aquele baque. Ter expectativa é bom, mas até nisso, a pessoa que tem inteligência espiritual, ela... Pô, eu estou fazendo isso, eu estou olhando para aquela certeza de empolgação, mas se não der certo. Tem que eu. Jesus falou que a gente tem que ser prudente. Você não pode ser incrédulo demais, mas também não pode. Todo extremo é ruim. A vida tem que ter equilíbrio. Até nisso, expectativa demais, ou expectativa de menos,
A vida é feita de equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Até para isso. Quando a gente coloca muita expectativa numa coisa e dá errado, aí as emoções grudam. A pessoa cai lá embaixo. Até a gente tem que aprender com Jesus. Jesus. Está vendo? A Bíblia bateu aqui vai. Por isso que eu amo Jesus da palavra. Amém. Muito bacana. Então a frustração prolongada pode gerar aquela sensação de impotência, desânimo, desesperança, prostração. Mas a palavra de Deus ensina que a fidelidade não é medida apenas pelos resultados, eu falei isso. Mas resultados visíveis mais pela obediência. Jeremias talvez não tenha visto o fruto imediato do seu ministério, mas cumpriu integralmente a sua missão diante de Deus. Propósito. Muitas pessoas desanimam porque confundem fidelidade com sucesso imediato. Deus nos chama para sermos fiéis. Os resultados que nós almejamos pertencem a Deus. Aleluia. E se Ele não corresponde às minhas expectativas, eu tenho que ter a mente com esse equilíbrio. E se der errado? Tem um texto em Lucas que fala assim que quando a gente vai empreender, aí Jesus fala assim que nós temos que saber que se realmente nós vamos conseguir concluir, para que o inimigo não rie e deboche da nossa cara. Eu vou falar disso aqui. Deus está aprendendo a saber. É aquele negócio, né? Que ditado popular. Medir o fubá e a água fubá. Lembra? É o dito popular. Senão você me liga da gente. Começou a tirar. O carcarate, o outro é contra dela. Olha o filho lá. Se lascou. Mas muitos nós animamos porque nós confundimos isso, fidelidade com sucesso imediato. Tudo na vida é um processo. Outra coisa para a qual a desesperança vem são as ferrenhas lutas da vida. Em 2 Coríntios 1,8, o apóstolo Paulo escreve que enfrentou tribulações tão intensas que chegou a perder a esperança de continuar vivendo. 2 Coríntios 1,8, ele foi pregar na Ásia Menor de tribulações por dentro, problema, lutas internas. Ele fala de lutas internas, problemas internos, perseguição. Ele fala que ele chegou a perder a esperança, ele desejou até a morte, desesperou até a morte. Isso traz as batalhas da vida, vai minando a nossa esperança, nos traz abatimento. O sofrimento contínuo desgasta os recursos do nosso coração, da pessoa. Quando as adversidades e problemas se acumulam, os problemas financeiros, enfermidade, perda, conflito familiar, decepção, a mente pode entrar em estado de exaustão e dificulta, né? E até daquela nuvem mental, e dificulta de enxergar a solução. O Paulo ele afirma, depois num texto de 2 Coríntios 9, que olha só como ele condiciona aquela realidade, a palavra de Deus. Ele chega a falar na frente, num 9, ele fala que aquilo tudo, o proveito daquilo tudo é que as lutas, né, revelam os limites da força humana e conduzem à suficiência da graça divina. 2 Coríntios 9. Agora o 9.
As lutas revelam os limites da força humana e nos conduzem à suficiência da graça de Deus. O texto que ele fala que aquele que sobreveio ele serviu para ele aumentar a fé dele. Está vendo? Ele tira o foco das agressões que ele estava passando e coloca aqui em crescimento. Quando nós lutamos, passamos por privações e somos aperfeiçoados, amém? O que acontece? A nossa força, nós deixamos de lutar com nossas próprias forças e confiamos mais em Deus. Esse povo está falando. Nós passamos a confiar mais em Deus. Eu já fiz de tudo. Agora eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Tome conta. Não aguento mais. Isso que o Paulo está falando. Aleluia. Porque algumas batalhas não chegam para destruir a nossa fé. Antes, é para deslocar a nossa confiança de nós mesmos para Deus. Não tem mais jeito. Não aguento mais. Não vejo saída, não vejo uma luta no fim do túnel. Passa o cajado para o Senhor. Toma. É isso que Paulo está falando. Aleluia. Por outro meio que vem a desesperança, a autoimagem negativa. A gente vê aqui em Juízes 6,15. Em meio àquela opressão tremenda dos medianitas, Gideão recebeu o chamado para libertar Israel. Como começa essa história? A sua primeira reação foi olhar para ele mesmo. Ele falou assim: minha família é mais pobre, eu sou o menor da minha casa, do meu pai, eu sou da menor tribo de Israel. Eu sou um velho, eu não sou ninguém. O Gideão, ele interpretava a sua identidade a partir de suas limitações enquanto Deus enxergava e falou: tu és valoroso, homem valente. Essa é a lente de Deus, a visão de Deus sobre nós. Gente, em Mateus, em Lucas, fala assim que o menor na graça. Acho que isso para você pegar assim e falar: gente, esse só a graça do Evangelho bizarro. O texto nos fala que o menor na graça, dentre os nascidos de mulher, não há pessoa e profeta como João Batista. Mas o menor na graça é maior que ele. Que coisa, velho. Quem foi João Batista? Caralho. O precursor de Jesus, ele abriu o trilho para Jesus, para Jesus chegar para o Evangelho. Aí como Deus nos olha, e Gideão fala: sou menorzinho, sou pequeno, menor da família mais pobre, cidade menor da minha casa, cheio de complexos. Mas Deus via ele com um dos olhos e usou ele para libertar o pessoal de Israel. Aos olhos de Deus, ele era um homem valente. Então, a autoimagem negativa faz com que a pessoa minimize as suas capacidades e aumenta as suas limitações. Está vendo como é? Quem fala? Paradoxal, é inverso. A pessoa, ela minimiza a capacidade. Eu não sei nada, eu não sou nada, eu sou fraquinho. E as limitações dela, ela joga para cima. Estou aqui, tanta gente assim. Tanta gente assim. É verdade que para a pessoa pensa assim, nunca ela é suficiente, nunca. Ela cria dentro dela um diálogo assim, no coração dela, vai falar no coração dela, marcado por esse complexo de inferioridade, de insegurança e medo do fracasso. Então, a esperança ela começa a ser restaurada quando deixamos de definir quem somos pelas nossas circunstâncias e passamos a aceitar a identidade que Deus
Ele nos concedeu, nós somos filhos de Deus, filho do rei. Posso ouvir um amém? Você é filho do rei. Aleluia. Na prova, o único digno do povo nosso. Somos filhos do rei. Não somos completamente, somos príncipes. Aleluia. Glorificado a todo nome do Senhor. O que causa essa esperança tão bonita? O tempo da espera de uma promessa. Gênesis capítulo 15, verso 3. Entre o chamado de Abraão e o nascimento de Isaac, esperou alguns 40 anos, mais de 30 anos, 4 décadas. Entre o chamado de Abraão e o nascimento de Isaac, a promessa, o filho da promessa, transcorreu alguns anos. A promessa parecia cada vez mais distante da realidade, fica cada vez mais velho. É porque Deus depois de fazer uma coisa bem feita. Como é que Deus é, né? Deus promete. Jesus veio. A situação que Jesus nasceu, Deus quer preparar uma nação para ele. E aí, então, você vai lá, Abraão, já idoso, mulher idosa e estéril ainda. Ele nem estéril ainda. Deus pega quase assim, caótico, para falar que ele é Deus. Aleluia. Tempo da espera. E o Abraão já começou a ficar ansioso, né? Ele vai empurrar a Agar. Aí a mulher mais ansiosa, né? A mulher mais emotiva. Empurra a Agar. O Abraão. E aí então, nasce Ismael. E a consequência dele está aí até hoje. Esses homens bombam que isso, essa história. O mundo muçulmano, o islamismo, veio de quem? Ismael, filho do Abraão, dele com a escrava Agar. Está vendo? Nós nunca devemos tomar nossas decisões medidos pela emoção. Desespero. Então a gente vê o Abraão, o pai da fé, trupicar na fé. Uma das maiores provações da fé não é apenas receber uma promessa, mas permanecer confiando enquanto ela ainda não se cumpriu. Isso é que é o fio da meada. Confiar, continuar confiante. Não é na fé que ela vem se cumprir. Isso é isso é talvez a prova da fé. A gente vê tantas pessoas desanimando desse hiato de tempo, da promessa até se cumprir, há um hiato de tempo, e aí a pessoa vai, retrocede. Porque a espera provocada é ansiedade, produz ansiedade, dúvida, fadiga emocional sobre o que vai acontecer. A pessoa ela começa a interpretar esse silêncio de Deus como ausência dele. Quando na verdade esse silêncio não significa abandono. Já viu aquela música de circular que fala assim? Uma música linda, uma poesia linda. 2 passos na areia, do Duque Galvão. Não, não conhece. Do Duque Galvão. Ele fala assim que, a letra da música fala assim que durante os momentos lindos da vida dele, Deus leva ele, passa um filme na vida dele, assim, a letra fala assim, mostra ele, os momentos bacanas, Deus estava com ele. Havia 2 pares de pés na areia. E aí depois começa a passar um filme ruim na vida, fala a letra da música. E aí então, ele vai, na canção ele fala assim que ele questiona porque nos momentos mais difíceis da vida dele, só havia uma pegada, um par de pés
Ele vai questionar. Mas por quê? Quando eu estava bem, o Senhor estava comigo, e agora não está mais. Ele as pegadas na areia. Estou vendo só as muitas pegadas. Aí, lembra-te dele. E Deus fala assim com ele: meu amigo, é porque durante esse quadro horrível da sua vida, você talvez só uma pegada na areia, é porque eu estava te carregando no colo. Aleluia. A gente vê a Deus não está agindo. Deus está agindo, Senhor. Aleluia. Entre o hiato do tempo da promessa e o cumprimento, é um processo que vai se cumprir. Não, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Tudo sob o controle dele. Tudo. Aleluia. Quinto, visão pessimista da vida traz desesperança. Mateus capítulo 6, verso 23, 22 a 23, Jesus afirma que os olhos são a lâmpada do corpo. O que Jesus quer ensinar com isso? Ele ensina que a maneira como nós enxergamos a realidade influencia profundamente toda a nossa vida. Se os nossos olhos serem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Mas se os nossos olhos forem ruins, toda a minha vida vai ser ruim. Visão otimista e visão pessimista da vida. A pessoa pessimista, que não tem esperança, basta interpretar tudo sobre a perspectiva da derrota. Não vai dar certo. Igual o desenho do Lee do Hardy. Eu gostava muito dele. O Lee todo corajoso. O Hardy, desanimado, pessimista. Eu gostava muito desse desenho. Eu saudável. Bacana. Dá o leão, sempre aquele altivo, né? Gente de confiança, né? E o Hardy, não vai dar certo, Felipe, não vai dar. Não, o Hardy assim, o Hardy é assim, inclinado assim. Aí. Todos desanimados. Como é que é? Como se eu sou vida. Aí, no final do desenho, dá tudo errado, ele acaba só correndo. O Lipe na frente, ele vai na frente, é uma beleza. Ele vai na frente e o leão atrás. Ô Lipe, o Valente não ia dar certo, o Valente não ia dar certo. É um Lipe do Hardy. Com visão otimista, vai dar certo, o Hardy. Não, Lipe, não vai dar certo, não vai dar certo. Interpreta tudo pela perspectiva da derrota. O pessimismo pode tornar um padrão mental, sabia, pessoal? Nós estamos falando aqui da questão da mente. O pessimismo pode tornar um padrão mental para nós. Porque a pessoa filtra, assim, de maneira constante, as experiências que ela tem de ruim, negativa, e ignora alguma evidência positiva que possa acontecer. Deve é tudo distorcido. Como aqueles espias, né, que foram lá ver a terra prometida, eles falaram assim, aquele pessoal que habita lá, diante deles, nós fomos para um lugar furioso. O pessoal lá, o gigante nem tinha visto eles. Diante dos olhos deles, mas eles não tinham visto os espias, os medrosos. Está vendo? Padrão mental. Porque esse padrão mental passa a alimentar a desesperança e enfraquece a capacidade da pessoa de enfrentar os desafios da vida. Já é. E aqui é o equilíbrio da fé. A fé cristã não é assim um otimismo ingênuo,
que ignora o problema. A fé é uma confiança enraizada na alma, que é fundamentada no caráter de Deus. Deus me prometeu e vai cumprir. Eu creio nisso. O cristão, ele reconhece a realidade da dor, mas escolhe olhar para ela à luz da fidelidade de Deus. Eu tenho dores, eu tenho problemas, mas eu olho para isso à luz da fidelidade de Deus. Quinto, falei de fatos que trazem desesperança. Agora falei de fatos que devemos trazer à memória para dar aquele up e mudar o trilho, mudar a condição. Vamos lá. Fatos que devemos trazer à memória. E tem 5. Embora as circunstâncias, da vida nos indiquem um caminho de desesperança, as circunstâncias, inconstâncias, tudo. Está falando, ó, não vai dar certo. A palavra de Deus nos dá razão para termos esperança, está vendo? Mesmo as circunstâncias nos indicando um caminho de desesperança. Mas a palavra de Deus nos dá razão. Razão tem a ver com o quê? Mente, não é emoção. Fé não é sentimento. Fé é a razão para termos esperança. Então, primeira coisa que pode nos trazer esperança. Aqui é a receita do Jeremias, Lamentações 3:22. A palavra misericórdia do hebraico que eu pesquisei é Chesed, traduz em amor, leal, misericórdia de Deus, fundamentada na sua fidelidade da aliança. Está vendo? A misericórdia de Deus, Jeremias fala, é o motivo pelo qual nós somos consumidos. E por que nós somos consumidos? Porque Ele tem uma aliança conosco. Assim como Ele tem uma aliança, agora a nação que foi escolhida por Deus está em segundo plano. Agora nós temos uma aliança com Jesus. Pela graça. Futuramente Deus vai tratar com Israel. Agora Ele trata com a igreja. E nós temos uma aliança com Ele. E essa misericórdia é baseada nessa aliança. É por isso que Deus é misericordioso. Porque Ele lembra da aliança que fez com Abraão. Ele lembra da aliança que Ele fez com Jesus na cruz do Calvário. Nós somos circuncidados no coração, na alma. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então, a nossa mente, quando ela sofre, acredito que o valor está em nosso sucesso, mas para Deus não é assim. Essa misericórdia de Deus, ela rompe esse ciclo que, ao revelar que o amor de Deus está fundamentado no caráter dele, e não no nosso sucesso, na nossa performance. Não tem jeito. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom, é misericórdia dele. Aleluia. Isso então diminui a culpa, essa culpa indestrutível. Muita gente está sendo batido, culpa destrutiva, está se martelando. Então isso, quando a pessoa tem essa mente, reduz também a ansiedade quanto ao futuro e fortalece a esperança. A pessoa passa a descansar em Deus. A Bíblia fala em Mateus, os passarinhos, eles não plantam, mas eles não passarinho morrer de fome. E a Bíblia fala que nem mesmo o Salomão, ele se vestiu tão bem como os lírios do campo.
Porque Deus nos trata. Ele cuida de nós. Aleluia. Segundo fato que traz a esperança, o fato da fidelidade de Deus. Lamentações de Jeremias 3:23 diz que Jeremias traz à memória a fidelidade do Senhor, trazer a fidelidade. Fidelidade também está relacionada com uma aliança, isto é, com o compromisso que Deus tem de abençoar o seu povo. Deus tem um compromisso de nos abençoar. Ele tem esse compromisso. Mas isso pode acontecer quando nós nos condicionamos, amém? Para receber, amém? Essa fidelidade plena na nossa vida. Porque Jesus falou assim que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Outra coisa, Jeremias traz a mente dele. Deus havia derramado, usado uma nação ímpia para poder levar açoite à cidade. O fato que Jeremias traz à mente é o fato da disciplina de Deus. O profeta chama a nação de filha de Sião. Filha de Sião, Lamentações 21, perdão, Lamentações 2:1. Deus disciplina quem ama, contudo ele tem um compromisso com o seu povo. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. E diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. E não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. O fato da disciplina de Deus, Jeremias ficou assim: um Deus tão permitir que uma nação inteira tenha se levado, permitiu toda essa destruição. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 2 e 5. Gente, a tal de correção, ela comunica duas coisas na nossa vida. Ela comunica que a pessoa que é corrigida, ela é importante. Porque na verdade, quem ama não é, que se diz, é indiferente, né? Faz vista grossa, não está nem aí ao comportamento destrutivo das pessoas, né? Você ama o seu filho está brilhando no caminho. Aí então o que você faz? Você faz tudo para tirar ele daquele caminho. Isso é correção de tudo, corrige. E outra coisa que a correção saudável traz é aquela questão de dizer assim, entre linhas, nem entre linhas: eu acredito que você pode crescer. Quando a gente corrige alguém, você está brilhando no caminho ruim, eu estou te corrigindo porque eu creio que você pode crescer. Essa disciplina, ela pressupõe esperança de mudança. E é isso que a gente quer com uma pessoa. Eu desejo que ela venha mudar. Jeremias diz: o povo vem para lá, sofreu. E Deus fala assim: ó, quando vocês forem para lá, olha o que Deus dá. Você ore para aqueles que estão em evidência lá, o governo, o rei, o rei, aquele que está em evidência lá, orem por ele, para que vocês tenham paz lá, até vocês serem retirados de lá. Está vendo? A gente tem que orar. O pessoal lá, gatilho, e Deus orienta: orem por eles.
para que vocês tenham paz. Que coisa, Deus tremendo. Sendo aceitado como escravo, e Deus, olha, aquele rei ímpio, arrancando o seu corpo, para você tem coração, para você não ser atingido. Amém? É espiritual, né? Por exemplo, o pessoal fala, não, o país vai ruim, o país está em bancarrota, e aí fica falando, e ô pastor, fala aqui, vamos orar, ora pelo país, pelas autoridades municipais, estaduais, federal. Por quê? Porque os desmandos que o cara faz não me alcançam. Eu vou estar lá, o pau está quebrando. O país está na bancarrota. A crise vem, mas não me alcança. Que a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora, outra coisa que o Jeremias entra na mente, o fato da bondade de Deus. Lamentações, capítulo 3, versos 24 e 26. A realidade que Jeremias traz, a mente dele é da bondade de Deus. Benevolência significa bondade de Deus. Ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ele foca na bondade de Deus, benevolência de Deus. A esperança nasce da mudança das circunstâncias, não nasce da mudança das circunstâncias, mas da certeza que Deus continua sendo bom. É a bondade dele que dura para todo sempre. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. A bondade de Deus sustenta a alma e renova a esperança daqueles que aprendem. O versículo falou: aprendem a esperar nele. A pessoa que tem muita esperança, a pessoa cheia de esperança, já foi identificado. Uma pessoa que ela tem muita esperança, ela respira, ela transpira a esperança. A pessoa que é assim, essa esperança capacita ela a suportar o maior sofrimento possível. Ela aguenta por causa da esperança. A esperança capacita a pessoa a ir no auge do sofrimento. A esperança. E Deus nos aperfeiçoa. Lamentações, capítulo 3, 27 a 29. A realidade que Jeremias traz na mente dele é que para vencer a desesperança, o fato é que nos momentos difíceis, nas tragédias e dificuldades, Deus está trabalhando no nosso caráter, está nos moldando, né? Viu Jeremias que texto lá? Jeremias capítulo 18. O leigo desce lá na olaria e ele observa lá o leigo, Jeremias, o leigo moldando vasos. E como nosso Deus é um Deus de coisa nova, a Bíblia fala de novos céus, nova terra, nova Jerusalém, é nascer de novo. É não colocar nenhum velho em um novo. É Deus novidade, é Deus de coisa nova. Aí então ele observa. Ele quebra o vaso. Por quê? Ele quer fazer tudo de novo. Tudo de novo, tudo novinho. Então, verá que Deus, Ele nos aperfeiçoa.
E a gente vê então as tribulações e lutas. É verdade, se de Deus procede todas as coisas, consequentemente, todas as coisas contribuirão, Romanos 8:28, contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é qualquer coisa, é tudo, não é só as coisas boas, não. Igual da música, né? Coisa boa. Não é essa coisa boa. Coisa ruim também. Porque ele é esse processo que Deus, ele aperfeiçoa aquele que o ama. O Benjamin Franklin, ele fala uma frase assim que aquilo que fere, instrui. Aquilo que fere, instrui. A gente aprende com as dores. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que uma das maneiras de fazer sucesso na vida é a habilidade de tirar lucro das derrotas. As derrotas, elas nos ensinam. Não é só as vitórias. Sexto, agora vamos falar, que agora ficou bonito. A cura da mente no momento do fracasso. Quando você está assim bem, nós estamos assim bem fracassando. O que eu posso fazer para curar a minha mente no momento do fracasso? Como Jesus declara, quero trazer, Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Ele revela um princípio extraordinário sobre o funcionamento da mente. A esperança não surge por acaso, o casamento foi consequência da mudança de circunstâncias, porque continuou a mesma coisa. A esperança no caseiro nasceu de uma decisão consciente. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E isso é um exercício da mente, uma atividade racional, intelectual, da mente intencional. Eu vou trazer, eu quero trazer. Eu procuro romper com esse entulho de frustração na minha vida. Eu quero trazer coisas boas na minha vida. Eu quero trazer coisas boas. Eu decido romper esse negócio. Que a verdade é que aquilo que nós alimentamos em nossa mente influencia de maneira direta nossas emoções e nosso comportamento. Nós vamos mudar. Os pensamentos produzem sentimentos, os sentimentos influenciam nossas decisões e as decisões moldam o nosso futuro, o nosso amanhã. Por isso que a gente vê no caso de Jeremias, a esperança normalmente nasce primeiro na mente. Tudo ruim. Situação caótica de Jeremias. Mas ele começa a ver aquilo de maneira diferente. Ele começou a usar, olhar a mente dele. Por isso, a esperança normalmente nasce primeiro na nossa mente, desce ao nosso coração e finalmente impulsiona uma ação. A gente coloca em prática. Por que eu tenho que fazer, Deus? Precisamos sair do marasmo. Sai da pressão. O que eu tenho que fazer, Deus? Para eu sair dessa. Rompi esse processo mental. Outra coisa que o Jeremias fez, aceitação. Já que o ditado fala assim, o que não tem remédio, remediado está. Ouviu falar disso? É um dito popular. Ou então, aceita que dói menos. Não é verdade? Sempre. Se lasca. O
O Paulo, ele, faminto para pregar o Evangelho, chegou na cidade, sofreu demais, porta na cara dele. Ele ficou dando murro no ponto de faca? Não ficou. O texto fala assim que ele olhou para ele assim, olhou, pensou. Ele diz assim, vem cadê? Bateu com ele, tipo assim, né? Esse lugar é tão ruim que nem a poeira eu vou levar. Fica aqui. E foi embora. Se ele ficar sem ele morrer, entendeu? Então, tem coisa que tem que aceitar. Tem coisa que não pode ser mudada. Existem situações na vida que fogem completamente ao controle, no nosso controle. Ninguém se lasca. Porque tem coisas que perdas irreversíveis, decisões já consumadas e circunstâncias que não podem ser alteradas, por mais que eu temos contra ela. Não tem jeito. Está chovendo. Né? Tem gente que continua indo. Né? Já viu? Continua. Oi? Só olhando para o passado. E que hora a gente, né? Jogar a toalha, não tem jeito. É questão de inteligência. Não tem mais jeito. Por que o Jeremias fez isso? O Jeremias ele compreendeu que o sofrimento vivido por Judá não era fruto do acaso, era fruto do quê? Da desobediência. Ele falou assim, poxa, mas eu falei, eu preguei, ensinei a verdade, falei o juízo que Deus viria. Eu fiz minha parte. A parte que caberia a mim, eu fiz. Eu vou ficar aqui chorando em cima de um monte de cinza? Não. Entendeu? Pegou? Vamos parar de dar muito por faca? Rebeldia persistente. Lamentações 2, capítulo 2. Por mais dolorosa que fosse aquele quadro, resistia a ela apenas ia prolongar o sofrimento dele. Ele ia morrer. Não ia mudar o quadro. Depois ele vai morrer. Mas não vai mudar o quadro, não tem jeito. A gente vai até certo ponto. Né? Depois é. Entendeu? Estou bem. Tenho consciência do filho que ficou esse processo. Aquilo que eu deveria fazer, eu fiz. O Senhor me estimula de lá. Tá bom. O caso da aceitação tipo assim, não significa que a pessoa conformou e nem está passiva as coisas. Significa tipo assim, reconhecer a realidade como ela é, para então investir energia naquilo que ainda pode ser transformado. Aí, você está gastando energia, uma coisa que vai prosperar, você está ali, ó. Gastando energia à toa, não tem mais jeito. Então, essa aceitação é muito importante, porque nos permite abandonar a luta contra o inevitável. Não tem jeito. Porque ele direciona nossas forças para aquilo que Deus deseja fazer a partir da situação agora. E agora, Deus? A situação agora é essa. Aqui ela não tem mais jeito. Agora a situação é essa. O que eu vou fazer? Porque não adianta, né? A gente vai brigar contra Deus contra a parede. Porque não adianta brigar contra Deus, alimentar revolta ou ira contra Deus. A gente, né? Aí birra. Eu não vou mais na igreja. Né? Aí afasta do convívio, da comunhão com Deus da igreja. Porque a dondoquinha não foi agredida por Deus. E Deus não vai deixar de ser Deus. Você vai continuar, você continua, né? Se afastando, e Deus continua sendo Deus. Falta disso. Então, essa fase de sossego começa quando a nossa vontade se rende à vontade de Deus. Aí,
Aí o Espírito de Deus traz paz. Você não vai achar que, vai passar a achar que Deus está fazendo acepção, que você não merece. A gente passa a ver Deus diferente, porque Deus trata até isso, coloca paz no coração. Porque senão, se a pessoa não parar nisso, ela vai. Aí o quadro pior, ela vai face de Deus, aí você vai. Chega um ponto, se não procurar restauração, nunca mais sai do buraco. Faça o cara, vai esfriando. Segunda coisa, para curar a mente e trazer esperança, abandonar a murmuração e assumir a responsabilidade. A pessoa que vive fazendo aquele jogo da culpa, né? A gente vê, né? Desde a queda, o ser humano você era a tendência de transferir a responsabilidade para o outro. Deus falou, não. Foi a mulher que tu me dás. Transferir responsabilidade. Nós temos que entender qual é a nossa responsabilidade nesse processo da vida. Nós temos o síndrome de Adão e Eva. Foi a mulher que tu me deste. Ela como serpente. E ainda nós perguntamos hoje, constantemente, de quem é a culpa? A gente vê em João capítulo 9, verso 1 ao 3, os discípulos fazerem essa mesma pergunta do servo de nascença: quem pecou? Foi ele ou foi os pais deles que pecaram para que ele nascesse assim? E Jesus mostrou então que o sofrimento, nem todo sofrimento pode ser explicado pela busca de um culpado. Entendeu? Não tinha culpado ali. O que Jesus falou? Ele nasceu assim para que manifestasse nele a glória de Deus. João 9. Jeremias, por sua vez, a gente vê Lamentações 3:39: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se de cada um dos seus próprios pecados. Logo em seguida ele declara: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. E ele fala ainda aqui, e reconhece. Nós, Lamentações 3:42, nós transgredimos e fomos rebeldes. Então, essa questão de culpa, ela acaba quando nós abandonamos essa vitimização e a gente assume a nossa responsabilidade diante de Deus. Foi a mulher que tu me deste. Assumir. A verdade é que os psicólogos falam que pessoas que responsabilizam constantemente os outros, eles entregam o controle da própria vida às circunstâncias. Porque é vítima. Ele entrega o controle da vida para as circunstâncias. E aí, pessoal, a cada circunstância, a cada quadro que apresenta, que só apresenta, a pessoa vai se tornando pior e sendo dominada por aqui. Para encerrar, romper com as frustrações do passado para que a esperança venha voltar. Nós não podemos nos tornar prisioneiros daquilo que aconteceu no ano passado. O Paulo declarou em Filipenses 3:13-14: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Galera, que esquecer nesse contexto não significa apagar a memória. Deus não apaga nada da memória da gente.
Mas permitir que o passado não venha governar a nossa mente. A gente vê muitas pessoas, permanecerem aprisionadas por fracassos antigos, perda, traição, culpa, oportunidade para uma pessoa na hora de conversar comigo lá, camarada, tem 5 anos que você separou, por outra esposa, a dor dele é amargura de pessoa. Traz um pouco de amargura para a gente. Tanta amargura. A alma está doente, muito doente. Precisa de trabalho. Senão vai soltar. Romper com a situação do passado. James Blunt, ele falou assim: uma das razões pelas quais Deus criou o tempo foi a de prover um lugar onde pudéssemos enterrar as falhas do passado. Uma das razões pelas quais Deus criou o tempo foi a de prover um lugar onde pudéssemos enterrar as falhas do passado. Para encerrar, o quinto, a pessoa, para trazer esperança no coração dela, ela tem que interromper o ciclo dos pensamentos destrutivos. De novo, quero trazer a memória Lamentações 3:21. Porque a nossa mente tem uma tendência natural para permanecer presa às perdas. Quando a gente enfrenta fracasso, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei o seu quadro, Jesus sabe tudo isso. Jesus tem um xerox da nossa alma. Jesus é onisciente. Mas nós aprendemos aqui que a questão da mente nós temos que verbalizar aquilo que está dentro da gente. Se você não puder fazer isso agora, faça em casa. Verbalizar. Trazer à mente aquilo que as frustrações, as perdas, aquilo que você colheu, plantou, esperou uma colheita abundante, mas não colheu. Frustração, rejeição. Em nome de Jesus, o Espírito Santo agora vai tratar a nossa mente. Você acredita ou não? Aqueles pensamentos que turbilham a nossa mente, em nome de Jesus. Mas nós temos que largar. Né? O que Jesus falou? O que ele falou assim? Lançai sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançar esse ar. Segura aí, Ana, segura aí. Lançar. Quando a gente lança, eu lanço, eu tenho que ter a certeza que alguém vai estar pegando. Calma, Jesus, calma para Deus. Aleluia. Lançar sobre ele. Então, nos pensamentos da nossa mente, o Jeremias, ele falou a mente dele. E então, ele descansou em paz. Jeremias sofreu demais, entendeu? Quando foi esconder com ele, ele e o José, ele era a pessoa mais triste, mais deprimida da vida. Mas José ressignificou tudo que
ele fez o que aconteceu na vida dele? Jeremias sofreu muito. Não morreu em paz. Morreu voltado com Deus. Por quê? Vamos orar em nome de Jesus e creia